Legal. Que bom te ver aí, seja bem-vindo. Obrigado. E maravilha, o pessoal ó, já tô com o bonezinho aqui para te É, recepcionar, né? E agora eu vou é só o tirar boné, ele aqui, depois eu uso ele de novo. é o boné da sorte. É o boné da sorte, esse é o da sorte, né? Engraçado que quanto mais a gente trabalhou, mais sorte a gente teve, né? Exatamente. Só nós, né, e Deus e os competidores para saber, né, o quão duro é até chegar lá, né? É verdade, a caminhada é muito grande, muito longa, né? E o Mundial é onde finaliza tudo, né? Então, bom, vamos lá. Marcelo, eu queria que tu primeiramente se apresentasse aí pra gente. O pessoal está entrando na live aí. Então se apresenta, fala um pouco de ti, da tua trajetória e depois a gente começa algumas histórias incríveis aí. Beleza. Bom, meu nome é Marcelo Pereira, eu sou engenheiro eletricista, né, por graduação. Eu tive aí, ao longo dos meus 27 anos, né, um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido numa empresa de automação alemã, chamada Festo, né, Festo Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante todo esse tempo, onde eu tive, como boa parte do meu trabalho, desde 1997, poder acompanhar esse trabalho, né, do Senai junto às equipes de mecatrônica durante as competições, tanto no nível estadual, nacional e internacional, né? Uhum. Atualmente, uma empresa de engenharia, né, onde eu atuo atendendo o mercado industrial e o mercado educacional também, oferecendo soluções em automação de maneira geral. Tá bom? Uhum. Ok, maravilha, perfeito. Então, Marcelo, para quem não sabe aí, o Marcelo foi tradutor da equipe, né, do Brasil em 3 mundiais, né? Então, em 2003 na Suíça, 2005 na Finlândia e 2007 no Japão, né? Então, a gente vai contar algumas histórias por trás, né, dessas conquistas aí, dessas participações do Brasil, né? Então, eu vou fazendo as chamadas aqui, Marcelo, e vamos ver o que tu lembra, o que tu lembra de determinada história, né? Eu tenho o meu ponto de vista, conto ela de um jeito, mas eu vou deixar você contar aí, depois eu complemento aí, pode ser assim? A gente faz um Beleza. pai bola aí. Beleza, primeira história é The Fastest Team and the Best Professional Practice. Quando foi e por que foi? Bom, essa daí foi muito marcante, né? Essa daí foi na Suíça, né, em 2003, com a equipe do Igor e o do Cartel, E o Rafael, né? Rafael Turcatel, isso. Esse é um sobrenome que ficou tão marcado, o Crakesh e o Tucartel. Sim. Foi fantástico isso, porque esses dois meninos, né, na época, para mim são meninos ainda, eles tinham uma habilidade muito grande e ela se mantinha mesmo com a velocidade, eles eram muito rápidos, né? Uhum. E todas as etapas que eram propostas, eles tinham assim, se não terminavam em primeiro, estavam ali pau a pau, cabeça a cabeça com os demais competidores, né? E no final, infelizmente, a gente, né, teve alguns tropeços lá, coisas bestas, nossa, um negócio assim, que depois que passa, você fala, puxa vida, né? Detalhes a gente Foi isso perdesse, aqui, né? fez com que a gente perdesse a medalha. Mas veio a recompensa. No final, eu lembro, né, que o Eckhard von Terzi, que era o expert, né, da equipe, do grupo, né, de mecatrônica, ele chamou todo mundo, não foi algo oficial, né, mas ele fez questão de reunir todos logo após o término da competição e comunicou, né, que ele gostaria de entregar um presente para a equipe mais rápida, né, e com as melhores práticas profissionais, e entregou um relógio da festa para cada um dos participantes. Foi muito legal, porque todo mundo reconheceu, inclusive, isso, né? Não só Sim, ele, como os participantes, os concorrentes. Foi muito bacana. isso. Lembrei de E, oi, como é que é, Marcelo? Essa última eu não entendi.
Não, eu perguntei se eu consegui lembrar de tudo. Perfeitamente. Eu só vou complementar que nunca antes tinha acontecido esse tipo de situação de reconhecimento, né, ao final de uma competição, e nem depois aconteceu, né? Então eu estive em todos os mundiais depois daquilo e nunca aconteceu. Então realmente o Igor Turcatel era uns caras assim, todo mundo viu que eles eram muito bons, mas não terminaram no pódio, né? Por bobagens ali. E aí teve esse reconhecimento, né? E foi importante, como é que eu vou dizer, enfim, eles terminaram em 5º lugar, né? Naquele Mundial. O Brasil já tinha participado 3 vezes antes, em 97, 99, com 2 bronzes. Em 2001, que foram meus competidores, também foi 4º lugar. E aí naquele ano foi 5º, né? E foi um ano de aprendizagem, porque a partir das situações que aconteceram com eles, né? A gente ajustou algumas situações do treinamento, né? Eu lembro que no segundo dia, né, tinha que colocar aquela função de watchdog, né? Que era, que era uma detecção automática de falha e era para colocar nas 3 estações, foi colocado na primeira e na terceira e se esqueceu da segunda, né? E aí a responsabilidade das ações ficava, tipo, um era responsável por uma coisa e outro por outra. Né? E quando eles, eu entreguei a minha, terminei a minha e tal, então vamos entregar. E hoje a gente já, depois daquilo ali, a gente já não faz mais assim, né? Ou seja, os dois são responsáveis por tudo, né? Então o cara que monta, ele tem que pegar a folha do funcionamento e conferir. E o cara que fez o funcionamento tem que conferir lá a montagem e tal, né? Então esse checklist duplo, esse crossover, né? Esse cross-check, né, que a gente chama, a gente começou a fazer em virtude dessa experiência de St. Gallen em 2003. Né? Tem um ponto também que eu acho que vale a pena a gente resgatar. Eu não sei se você vai ter mais para frente alguma oportunidade como comprovar isso que eu vou falar. Mas eu lembro que numa das etapas, eles não quiseram cortar a fiação dos sensores. Né? Os equipamentos vinham todos desmontados e os sensores vinham embalados com aqueles comprimentos, né, de 3 metros, 4 metros de fio. Sim. E aí eles pegaram aquela fiação toda e não quiseram cortar e passaram a fiação pelo lado de fora. Né? E isso daí chamou a atenção de quem estava avaliando, fotografaram, eles faziam, né, todo um registro da ocorrência. E aí eu lembro que isso foi até mostrado depois nas reuniões com os intérpretes e com os avaliadores, dizendo que aquilo não era uma boa prática profissional e a gente foi usado como um mau exemplo, né? E aí no dia seguinte eles chamaram nós, né? E disseram o seguinte: olha, vocês vão poder consertar isso, mas dentro do tempo da prova. E aí os meninos foram lá e deixaram o negócio perfeito, o cara coçava a cabeça. Como é que eles conseguiram, né, dentro desse prazo, fazer essa operação? Sim, foi uma coisa também foi bastante marcante, né? Deu aquele estresse, né? Mas eles conseguiram colocar o negócio. Certo. Ainda nesse ano, né, eu tenho mais uma outra história. Ainda nesse ano, quero que tu relate essa história aqui, que era a cachoeira na área de trabalho. O que foi isso, sim. Marcelo? Mas, assim, de repente, eles fazem uma espécie de sorteio, né? Eu acho que é assim ainda, né? Mas eu lembro que naquela época foi feito um sorteio e a gente caiu, a gente rezava para cair, né? Longe de quem eram os bichos da época, até mesmo para não causar, né, algum tipo de incômodo. Eu lembro que a gente ficou bem posicionado lá no cantinho e tal. E, de repente, cara, começou a cair água na área de trabalho, né? Deve ter sido algum tipo de problema, porque eu não lembro de chover lá, né? Enfim, eu não lembro desse. Eu só sei que teve isso daí, o pessoal chamou rapidamente a equipe, né? Existia equipe. Então, aí eu só sei que aí parou, né? Naquele momento parou e a gente mudou de lugar. Na verdade, eles arrumaram um outro pedaço, a arena era uma arena grande, né? Aí arrancaram tudo de lá. Rolou um estresse, né? Porque era logo no início da competição, a gente marinheirão de primeira viagem, né? Sim. Não conhecia ninguém conhecia a gente. Foi um negócio um pouco
estressante. Mas eu lembro que tanto o Diego quanto o Rafael, cara, eles levaram isso numa boa, né? Eu acho que naquele momento eu estava mais nervoso do que ele. Sim, certeza. Foi no primeiro dia de prova, um pouquinho antes de começar a primeira etapa. Estava todo mundo alinhado já para cronômetro startar, né, no primeiro dia. E aí vazou, eu tenho a foto, né? Depois eu vou colocar aí, quando editar o vídeo, eu vou colocar a foto. A água caiu, né? E bem na nossa área de trabalho e na divisa da nossa área com a França. Mais na nossa área do que na França, respingava na França. Então a França jogou um pouquinho para o lado e tinham, acho que 24 equipes e tinham 25 postos de trabalho. Então a gente ocupou o 25º posto, que foi do outro lado, né? E aí, isso. Então a gente foi para lá. Então a solução era, cara, foco na solução, vamos ir para lá e deu, né? E aí, rapidamente, e aí a prova começou, todo mundo começou a prova e a gente teve que mudar o posto de trabalho, né? Então, assim, e os guris, assim, eles levaram numa boa, encararam, tem que troca. A gente, na verdade, era uma tarefa de 3 horas, o módulo 1, a gente trocou a área de trabalho, começou a tarefa depois, mais tarde, e ainda terminou ela antes de outros países ainda, né? Quando terminou as 3 horas, nós já estava com a cara pronta e tinha mais lá 1 hora, 40 minutos para fazer o negócio. Então, o que fica aí dessa história é o foco na solução, né? Daqui a pouco o cara pode, por que aconteceu comigo e tal, perder o foco, perder a concentração, que nada. Sério, qual a solução? A solução é trocar de área, vamos trocar e acabou-se, né? Exatamente. Muito bem, muito bem lembrado. Muito bem, legal. Vamos para outra história agora. Olha ali, ó. End of Conveyor, Marcelo. End of Conveyor. Isso aconteceu em 2005, né? Isso, foi? Na Finlândia, isso. Não, isso foi um estresse muito grande, né? Porque lá, inclusive, a gente pôde, como sempre, né? Apesar de ser a segunda participação, mas eu ainda me sentia um novato, né? Eu acho que você também, porque tinha gente lá que vinha desde os primórdios, né? Da competição. E aí a gente pôde perceber que realmente as pessoas lá, elas ficavam buscando, né? Os competidores, os intérpretes, os experts, na verdade, ficavam buscando oportunidades para realmente poder tirar proveito e, consequentemente, tirar pontos das equipes que estavam se destacando, né? E o Brasil, pelas edições anteriores e pela edição de 2003, eu acho que ele chegou meio que com um carimbo, né, de equipe perigosa, né, que poderia ameaçar os países que eram mais bem cotados, para tomar um lugar no pódio. Então, quando isso aconteceu, ficou bem claro que era um detalhe, né? Era um detalhe, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais o detalhe, mas eu queria reforçar esse ponto. Que eles pegaram no pé dizendo o seguinte, achamos uma oportunidade para, né, tirar ponto dos brasileiros, né? E vários, na época lá, eu acredito que seja assim ainda, né? Durante a avaliação, esse ponto era levantado, perdemos a pontuação, né, referente àquilo que estava sendo avaliado, e acho que umas coisas um pouquinho mais para frente, sei lá, isso não me recordo, mas eu sei que depois a gente tinha a chance de questionar, né, e tentar reverter a pontuação. Essa decisão dos avaliadores, sim, isso. E aí foi a minha decepção, porque eu tinha a percepção que a gente conseguiria reverter, até mesmo pelo bom relacionamento que a gente tinha com o pessoal lá, mas na hora H ninguém quis saber, não. End of conveyor é end of conveyor, ou seja, a peça tinha que bater no final da esteira. Né? Tu lembra da votação lá? De quanto que foi a votação? Cara, eu não lembro. Eu não lembro, eu só sei que eu me decepcionei com alguns ali, que eu achei que os caras iam ficar do nosso lado, aí o pessoal fez aquela cara de, sabe, não é comigo, e tá certo. Um deles era aquele Chandrapau lá, não era Chandrapau, o cara de bigodinho lá, eu não lembro no país dele, cara. Bom, enfim, né? Então, esse para mim foi uma das maiores experiências, né? Outro dia eu fiz por isso que a gente está conversando hoje aqui, né? Eu fiz um vídeo sobre
a experiência mais marcante, né? Mais difícil, mais difícil, assim, o WorldSkills, que foi de 2007, depois a gente vai falar dela. E a segunda mais marcante foi essa de 2005, do End of Conveyor, né? E aí, reforçando o que tu lembrou aí, né? No primeiro dia, isso foi no segundo dia de prova, no módulo 3. Porque no módulo 1 e 2, né, no primeiro dia, a gente terminou na frente. Tava Coreia e Brasil na frente, né? E aí, naquele módulo, a gente entregou em segundo lugar. A Suíça entregou em primeiro com 1h16, e a gente entregou em segundo com 1h19, né? E era muito simples a estação, era a estação separating, né? E ela tinha que vir, a peça, né, que era igualzinha essa aqui, tinha que vir, né, de uma esteira e transportada até o final da esteira, assim, né? E o texto era End of Conveyor e tinha uma fotinho pequena. E na fotinho era algo feito tipo no paintbrush, assim, não era desenho em 3D que nem é hoje. E a foto era assim, ó, pequenininha, né? E tinha um Vzinho lá e tinha a peça encostada. E os meninos colocaram o sensor de fim de curso ali, de fim de esteira, né? E quando a peça chegou no sensor, parou. E a peça não tocou nesse fim de curso mecânico, né? Ela ficou ali 1 milímetro ali. E aí o avaliador da Noruega pediu, né? Senhores, o Tom Kofoid lá. Senhores, essa peça está no final da esteira? Né? Aí uns, sim, não, e tá, não tá, né? E aí depois, no final do dia, eu e vários países tiveram esse problema, pelo menos uns 6, 7, 8 países, né? Então, mas nós e Coreia, que estávamos na frente, tivemos esse problema. E aí chegou na hora do fim do dia lá, a gente questionou e tal, e a votação foi 21-5, né? Um espanco. Foi 21-5. Então, aí, nossa, aquilo, né? E eu, assim, a princípio voltei daquele... E aí a gente teve problemas no terceiro dia, né? Com aquela estação de storage lá, né? A gente não conseguiu e tal, e terminamos em quinto de novo, né? E eu lembro que eu voltei de lá, assim, muito decepcionado, né? Muito chateado e tal. Putz, os caras estão contra o Brasil e não sei o que e tal, né? E essa crença disso, né? Achando que era isso. E aí, Marcelo, hoje eu consigo olhar essa história muito melhor, né? Porque aí depois o que eu fiz para 2007? Eu me modifiquei, né? Eu modifiquei o meu jeito de pensar. Eu digo, não é que eles estão... Então, eu tenho que pensar que nem eles. Eu tenho que pensar que nem os avaliadores dos outros países, para eu direcionar o meu treinamento e a minha preparação de acordo com a visão deles, e não com a que eu acho que é, né? Entendeu? Isso foi tão determinante, né? Que aí o que aconteceu? É só ver os resultados de lá para cá. Em 2007 a gente ganhou a prata e a gente ganhou 7 medalhas na sequência. Foram 3 ouros, 3 pratas e o bronze o ano passado. Então aquilo foi determinante para a mudança do meu comportamento como treinador, né, como preparador, e essa cultura eu passo para as equipes, então, né? Ou seja, não tem essa história, tipo, que na minha cabeça, por exemplo, o que é o final da esteira? Aqui é o meio da esteira, ali é o início, ali é o fim. Ou seja, tá do meio para lá é o fim. Cara, não é, sabe? Isso não... É outro ponto ali que é determinante, né? Esse ponto de aprendizado é fantástico. Eu me lembro, eu não sei se você vai se recordar, a tua memória é muito melhor que a minha, mas eu lembro que na preparação do Felipe e do Everton, a gente reproduziu essa prova. E eles erraram aí. Só que foi durante a preparação. E eles ficaram bravos comigo porque a gente zerou a pontuação deles. Teve uma época que a gente fez era um simulado, né, só eles, né, não tinha ainda aquela competência, já tinha definido que eram eles que iam, então a gente estava pegando pesado mesmo na preparação. E eles cometeram esse erro, né? E a gente pegou pesado com eles, né? E eu acho que serviu, porque a partir dali também eles começaram a ser aquele double check, né? Começou a ser feito assim com uma seriedade muito grande. Sim, e eu vi aqui um comentário passando do meu xará,
Ele escreveu assim, faltou um TOF de 1 segundo. É um Faltou. temporizador, né? Isso aí. Ou o E aí, reposicionamento do sensor, né? Para fazer com que a peça chegasse, enfim. isso. Coisas de detalhe mesmo. Sim, e aí, inclusive, na prática profissional do ano seguinte, de 2007, tinha lá uma instrução justamente sobre isso, que a peça tinha que tocar no final, né, não podia ficar longe ali, e não podia ficar com a esteira rodando mais do que 1 segundo encostado também. Né? Então, em 2007 teve essa regra, depois de 2011, 2009 em diante, aí sumiu essa regra. Né? Mas só para fazer a justiça aqui, né, a equipe, então, de 2005... foi o Cícero Bedinotti e o Marcelo Naimayer, né? Morim Naimayer, e que eram os competidores, né? E os caras eram assim muito bons, né? Pô, o Cícero e o Marcelo, os caras, todos os competidores que passaram na nossa mão aí, muito bons, os baita profissionais hoje, né? E eu lembro de uma aí, agora essa história tu não lembra porque tu não estava nela, mas eu vou contar, né? Eu vou contar. A gente foi fazer uma demonstração, essa equipe de 2005, né? O Marcelo e o Cícero. A gente foi convidado a fazer uma demonstração lá no Nacional de Portugal, em 2014, em 2004 ainda, né? Então foi depois do Nacional. E aí a gente tinha que fazer chegando lá, né? Tinha umas bancadas de pneumática da Festo lá, na escola. E aí eu disse, não, mas não é com essas bancadas que a gente faz a prova e tal, né? Aí o pessoal, não, mas a gente faz a prova com as bancadas MPS, né? E aí o pessoal lá ligou não sei para quem e tal, e aí, não, tem umas bancadas MPS em tal escola. E aí a gente pegou uma van, eu peguei uma van junto com o motorista e eu fui até aquela escola. A gente estava em Aveiro, né? Então tem... Aveiro fica no meio ali do país e ao norte fica Porto, né? Fica a cidade de Porto. Então Lisboa, Aveiro, Porto. E aí a gente foi em direção ao Porto, né? E rodamos assim uns 80 quilômetros. Chegando lá, cara, tinha assim a estação de distribuição novinha, tinha a estação do robô novinha, o robô Mitsubishi zerado, assim, não tinha usado ainda. Aí, essas aqui, bota na van, leva para a escola e tal. E aí quando a gente ligou lá o robô não estava referenciado. E a gente nunca tinha usado o Mitsubishi, nós tínhamos o Zeshed aqui em Caxias, né? Não tinha o Mitsubishi. E aí, como é que faz para referenciar o robô? Putz, e tal, né? E aí, na época não tinha, assim, celular, né? WhatsApp, essas coisas assim, né? E aí eu lembro que eu peguei um telefone, um orelhão, né? Fui fora da escola, peguei um orelhão, liguei para a Festo lá em São Paulo. Aí eu conversei com o Paulo, né? E aí o Paulo me deu as orientações, não, né, faz assim, faz assado, ele me orientou o zeramento mecânico, né, do robô. E aí eu fiquei ali com ele uns 20 minutos, né, no telefone e tal, desliguei e voltei lá. E aí quando eu cheguei lá, os guris já tinham descoberto como fazia o referenciamento do robô. Aí eles fizeram por software, né, e tal, movimento até o ponto, não sei o quê. E assim, sem manual, sem nada, né, enfim, e os guris chegando lá, já referenciamos, foi assim que foi feito e tal. E, ou seja, os caras se viravam, né, se viravam. Hoje o Marcelo é dono de empresa de automação, o Cícero depois fez engenharia elétrica, está trabalhando com equipamentos de estética e tal, né, e então os baita caras aí. Vamos lá, próxima história aí, Marcelo, vamos lá. 0,11 pontos de diferença. O que será que foi isso? 0,1. Isso foi no Paraná. Isso daí foi... Cara, isso daí foi uma loucura. Isso daí foi um desempate, não foi? Foi um desempate. Eu lembro assim, a gente fez a competição nacional foi em Recife, né? Que em 2006, em março de 2006. E o Mundial foi em novembro de 2007. Então foi 14 meses de diferença. Foram 14 meses. Aí o que aconteceu? Do que eu me lembro. Bom, eu lembro de muitas coisas lá de Recife. Uma delas que fazia um calor insuportável, que teve um momento que... Esse foi um dos, né? Mas teve um momento que a gente precisou abrir todas as carcaças dos computadores e colocar ventilador para
parar de travar, né? Uma coisa inusitada que eu nunca havia visto antes. Sim. Segundo ponto que foi fantástico também, só mantendo lá ainda competição nacional, é que a gente teve, paralelo com isso, a gente teve uma competição latino-americana. Das Américas. Isso, sim. Sim. Foi a primeira vez que teve, né? Foi a primeira vez. Torre de Babel completa, né? E só para colocar um pouco mais de tempero. E aí a equipe de São Paulo, né? O nosso grande amigo Vicente, né? Amigaço nosso, os meninos, né? Era o Marco, os dois começavam com M, né? Que a gente era os MM, né? Chamava eles de MM, isso. E eles ficaram em segundo lugar, né? E naquele ano o Departamento Nacional decidiu, né, como forma de preparação, e para ter certeza absoluta, né, de que a equipe que ficou em primeiro realmente merecia ir para lá, de criar o tal do desempate. Na verdade, não era desempate, né? Porque não houve empate, né? Mas eu lembro que a terminologia era desempate, né? Isso, era isso aí. Entre o primeiro e o segundo colocado. Não só na mecatrônica, mas em todas as modalidades. Porque o Mundial era muito longe, eram 14 meses e ia ficar muito difícil manter a motivação e manter os alunos competitivos, né? Nesse período. Então, naquele ano manteve-se 2 equipes após o Nacional, isso aí. Aí, bom, beleza, vamos arrumar um campo neutro. Aí, Paraná foi o campo, né? Mais precisamente na escola de São José dos Pinhais. E lá vai eu e Paulo, né? Aplicar a prova. Caprichamos, não foi uma prova assim, né? Onde a gente colocou toda a nossa imaginação para funcionar, e estava lá junto os 4 competidores, mais você e o Vicente. E foram, assim, 4 dias que aconteceu de tudo lá, né? Acontecia de tudo. Sim, só que aí, detalhe, né? Eu e o Vicente estavam pro lado de fora, né? Porque a gente não pode entrar Vocês não podiam entrar, por determinação do professor Leitão, né? Não quero os experts lá dentro. E aí vocês ficavam lá fora quase infartando, e eu e o Paulo aplicando a prova lá dentro, né? E no final, né, a gente deixou, isso foi até uma recomendação do próprio professor Leitão. Ele falou assim: olha, vocês não corrijam nada, né? Tenham tudo anotado e deixa para ver essa pontuação no final de todo o último dia, que até mesmo para a gente não transparecer quem estava ganhando ou quem estava perdendo, né? Era um negócio difícil, mas a gente conseguiu cumprir isso. E aí, depois do último dia, né, fomos jantar, aconteceu toda aquela confraternização. Isso que era um negócio bacana também, que eu acho que vale a pena ressaltar, né? Os meninos, eles criavam um vínculo de amizade entre eles que suplantava a competição, né? Eles se ajudavam, era um negócio muito bacana de ver. E até servia de lição para a gente mesmo. E eu só sei que depois, no final, lá no hotel, eu e o Paulo fazendo a somatória, né, vendo, revendo, chegamos nessa diferença que, na realidade, não era uma diferença, né? E eu lembro que o professor Leitão, nós chamamos o professor Leitão, né? Temos o resultado aqui, aconteceu isso, né? E ele se espantou, né? Não porque São Paulo não fosse bom, muito pelo contrário, os meninos de São Paulo eram bons também, mas em particular, né, a equipe do Sul era muito boa, e houve essa diferença. E ele falou assim: bom, pela matemática, né, eles ganharam, o Sul perdeu, São Paulo ganhou o desempate. E foi aí que a gente falou: pô, mas na verdade não é um desempate, né? Uma equipe ganhou a primeira vez e agora eles ganharam a segunda. Eu acho que agora deve haver o desempate. Aí foi de lá, tal, resolveram fazer o desempate. Sim. Isso, e aí teve mais uma prova, né? Que aí foi durante o Estadual de São Paulo, em agosto. Isso aí foi em abril, se eu não me engano, e aí foi em agosto. Isso. Prova. E aí realmente houve o desempate, né? E aí a oportunidade do Sul acabou. Certo, mas aí vou perguntar a você, para a gente complementar a história do 0.11, né? Como é que foi aquela história da peça ficar em cima da rampa lá e tal? Cara, eu lembro desse negócio, eu não lembro direito, eu só sei que a peça não caiu, né? Ela foi expulsa na estação de teste, né? Se não me engano. Isso. E ela parou. E ela não escorregou, ela parou ali.
Isso. E se E eu aí não me roubou. engano, aquela rampa lá já era aquela rampa com um colchãozinho de ar, não era? E mesmo com Isso. o bendito colchão de ar, que era para eliminar praticamente o atrito, a bendita da peça não caiu. É isso mesmo. E foi isso Isso. daí que Aí, acabou, dando a diferença, que que o robô acabou foi lá e não ficando pegou com. nada, pegou vazio, pegou ar e guardou ar, não, e a peça ficou lá. Muito bem. Aí agora eu vou contar, né, Marcelo, o complemento disso, né? O que acontece? Quando a gente voltou para casa, né? Nossa, cara, como é que aquela peça não caiu, né? Não pode, né? Tinha um cilindro que expulsava, a peça tinha que escorregar. Só que aquela rampa de ar, primeiro, aquela rampa de ar, eu que fiz ela, eu que furei lá. E aí eu não fiz um negócio profissional, fiz um negócio meio amador, né? E aí o primeiro furo, ele estava bem distante da borda. E a rampa original, ela fica bem perto. Aí, tu já jogou sinuca, né, Marcelo? Já jogou sinuca, Sim, né? sim. Isso. Sim. A gente nunca jogou junto, mas acho que tu já jogou. Então, sabe aquela bola que tu bate assim e a bola pega na bordinha e fica ali assim fazendo turr e fica na boca assim, não cai? Beleza. Então, a minha interpretação, tá? Quando o cilindro empurrou, a pecinha ficou ali. Só que aí, o que acontece? Tem o primeiro furinho embaixo, né? Quando ligasse o ar, a peça ia cair, porque a rampa é inclinada, mais o ar. Só que aí, o que acontece? A gente colocou a peça ali e olhou. Para o nosso espanto, se tu lembrar da peça, ele tem esses furinhos aqui, ó. E aí, o primeiro furinho de ar ficou alinhado nesse furo aqui. E tu ligava o colchão de ar, a peça ficava paradinha. E não andava. Então a gente conseguiu reproduzir. Porque se ficasse dois, e aí que tá, ficou um furo só. Eu botei muito distante da borda, que nem eu falei. Se tivesse a rampa original, tem dois furinhos. Porque aí, se um pega aqui o primeiro furo de ar pega alinhado, o outro pega em cima e vai, né? Só que tinha um só ali. Ele pegou alinhado e o próximo estava longe. Nossa. Então foi isso que aconteceu. Aí o cara pensa, pô, qual a probabilidade disso acontecer? Porra, sei lá, 1 em 1 milhão, mas aconteceu. E a gente ficou 0,11 atrás, né? E aí o que aconteceu na época? Só que a gente não ficou... O que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, eu mandei comprar a rampa custava R$ 1.215. Ainda hoje é caríssimo, ainda hoje é caríssimo, né? A gente está falando de 2007, né? De 13 anos atrás. Então ainda hoje é caro. Então eu falei, cara, não posso deixar de ganhar uma vaga no Mundial por causa de R$ 1.200, né? Então, aí a gente comprou a rampa, ela veio lá, tudo bonitinho e tal. E aí nós revisamos todos os nossos procedimentos. A gente revisou tudo. E aí quando chegou no segundo desempate lá, que foi em agosto, né? Aí estava tudo redondinho. Aí lá em agosto a gente tirou 97 e pouco, 98 e pouco. Né? Se eu não me engano, vocês ganharam todas as etapas. Lá em agosto, naquele né? desempate, todas as etapas, as tarefas, né? Os tasks lá, vocês levaram todos. Realmente foi um desempate. E foi um ano bem difícil para eles, e aí os competidores já eram o Felipe e o Everton, né? E a gente vai chegar lá no Mundial em 2007, né? Mas até chegar lá, ou seja, teve 2 provas de desempate, né? Tudo isso que aconteceu. A gente passou todo o inverno aqui, né? Então aqui no Sul é bem frio, e teve um momento, o que aconteceu, né? Vou falar algumas coisas pessoais aqui, né? Mas... os pais do Felipe, eles tiveram que se mudar daqui de Caxias e foram morar em Porto Alegre, né? E aí o Felipe teve que morar sozinho naquele período. Então ele morou praticamente 6 ou 7 meses, ou 8 meses ali, sozinho, né? E chegou um momento que ele estava doente em casa lá, estava gripado e tal, e já fazia acho que 1 ou 2 dias que ele não ia para a escola. E aí eu digo, deixa eu ir lá ver o cara, né? Aí eu saí cedo de casa, passei na padaria, comprei algumas coisas e fui lá. E aí eu, né, enfim, fui lá dar o café da manhã para ele lá e tal, ficar um pouco junto, e deu um início de pneumonia dele e tal, né? Então não foi fácil, né? A trajetória deles até o Mundial. Ia chegando no Mundial, né? Chegando lá em
não sei a tua lembrança daquele Mundial no Japão, né? Mas eu cheguei naquele Mundial com a faca no meio dos dentes, né? Porque a gente já tinha ficado em quarto em 2001 e 2 quintos, 2013 e 2005, né? E aí, tipo, era o meu terceiro Mundial como expert, o teu terceiro como tradutor, e era o quarto Mundial com equipe, né? Então, assim, não podia passar lá, 2007 não podia passar, né? E aí eu fui assim, com a faca no meio dos dentes e aí aconteceram muitas coisas lá, né? E quando a gente pensava que tudo já tinha acontecido, tava, né? Vamos ganhar a prata aqui, vai ser tranquilo, essa etapa de otimização. Aí o que aconteceu lá na otimização, Marcelo? Conta pra gente. Teve a bundada, com a licença da palavra, mas teve a bundada do Benoit na nossa estação. Aqui, eu vi a sua última live, né, onde você fala sobre esse ponto, e realmente ela foi de muito estresse, porque era uma coisa que já estava sacramentado, né? Quer dizer, para quem viu eles construírem aquela estação, era uma estação bem complexa, porque ela acho que foi a primeira vez que se unia a última estação com a primeira, através de esteiras, né? Sim, isso, a peça voltava, né? Fazia a volta. E aí depois entrou essa etapa de otimização. Então, onde o pessoal aumenta a velocidade dos atuadores, ou seja, o sistema fica muito em risco. Né? Qualquer coisinha pode ocasionar um erro e aí a sequência não acontece. E eu lembro que tinha uma estação do lado e o pessoal, como era a última etapa, né, começa a ficar aquele negócio... Quem já está fora da competição já começa, né, meio que deixar o negócio para lá. E eu lembro que foram avaliar uma estação, uma equipe do lado e começaram a invadir o nosso espaço ali, a gente tentando, né, tirar o pessoal, falou, cuidado, tá indo uma dessas daí, o Benoit, né, passou correndo ali e deu uma trombada. Não foi um negócio grande, mas foi o suficiente para te deslocar, porque aquelas esteiras, né, para quem talvez esteja ouvindo a gente falar, talvez não consiga interpretar, mas elas eram de trechos pequenininhos, então você tinha que encostar uma próxima da outra, fazer a curva e tudo mais, e qualquer coisa que batesse ali podia tirar, e acabou tirando realmente da posição e travou todo. Isso, ela é fixa por 2 pés, né, e um dos pés não estava bem fixo, e aí ele deslocou assim, foi para frente, e aí quando o dispositivo estava trazendo a peça, travou ali, né? Isso aí. Exatamente. E aí eu lembro que tinha aquele coreano lá, que ele queria de qualquer maneira eliminar a gente. Ele, não funcionou, vamos para a próxima. Não, cara, ninguém vai sair daqui, não, se a gente resolver essa parada, né? Sim. E aí eu lembro que tiveram algumas pessoas que ali ficaram a nosso favor. Eu lembro dos mexicanos, falando, não, mas estava funcionando, como é que está funcionando? Eu vi funcionar várias vezes, agora não parou de funcionar e tal. Sim, e a gente bateu, né? Na orelha do Benoit, né? Os meninos chorando ali de nervoso, né? Eles estavam nervosos. E aí o Benoit falou assim, tá bom, vai, então vocês podem arrumar, mas não pode testar. Né? Põe para arrumar, aperta o start lá e vamos ver. Aí aqueles minutinhos ali foram terríveis. E eu lembro da fisionomia do professor Leitão do lado de fora, assim, tipo, o que está acontecendo? Né? Ele olhava para mim e eu fazia aquela cara de, mas tem problema aqui. E ele, qualquer coisa, um delegado, não chama. Não, e aí acabou tudo. Mas que foi um momento assim, foi um momento muito. Outros depois, né? Em outros anos, mas das 3 competições, aquela, sem dúvida nenhuma, foi você acertou em cheio, porque estava decidido, sacramentado. A prata é nossa, quer dizer, todo o esforço valeu a pena. A gente perdeu para a Suíça, porque realmente naquele ano eles conseguiram fazer lá no comecinho, né? Eles abriram uma vantagem que depois não dava mais para buscar. Não conseguimos mais chegar. E olha que os meninos foram bem em todas as outras, mas eles se destacaram, eles foram a única equipe, né, que conseguiram terminar o módulo 3, a Suíça era 3 horas, a Suíça terminou com 2 horas e 59, e tiveram uma prática só e fizeram funcionar. Foi a única equipe que fez funcionar a estação de turning separada, né? E aí eles abriram 5 pontos dos demais ali. É muita coisa. Mas realmente, o negócio foi difícil, né? Muito bem. Marcelo, tem muita gente. E aí, esse ano, né, Marcelo, com essa medalha de prata foi o teu último ano, né? Depois tu não foi mais. Eu me aposentei, Tu te aposentou aí, né?
Na verdade, assim, né, nós tínhamos uma forma de trabalho na FESTO, que era parceira, ainda é, né? Eu acredito eu que seja parceira ainda do Senai para essa modalidade, mas a gente tinha também uma espécie de um compromisso, que era poder passar essa oportunidade para outros que vinham, né? Sim, então, isso aconteceu com o Paulo, né? Então, estava certo. Ó, Paulo, você vai participar de 3, né, de 2 ou 3, não lembro lá, edições, e isso vai ser passado para o Marcelo. Aí veio para mim, né, e da mesma forma, né, foi como se fosse um contrato. Olha, vou participar. Na verdade, eu tinha ideia de participar só de 2, né, porque realmente isso tomava um tempo, e eu havia assumido na época, né, uma posição de coordenação dentro da empresa, e era complicado, porque tinha que ter dedicação, né? Quantas vezes eu não fui para Caxias, vocês não vieram para cá, ou seja, tinha que realmente desligar e poder fazer um trabalho muito bem feito. Só que eu, particularmente, eu fiquei engasgado, né? De 2005 lá, né? 2005, eu fiquei engasgado. Aí eu cheguei para o meu diretor na época, o Mário Borim, falei, Mário, cara, vamos ter que fazer uma quebra de contrato. Eu preciso ter mais uma, essa tem que ser. Então, de certa forma, é lógico que a minha vontade de ganhar também era grande, talvez não tão grande quanto a de vocês, né? Porque vocês estavam realmente na linha de frente ali. Eu trabalhava mais como um coadjuvante, inclusive eu tinha que encenar bastante, porque os caras já desconfiavam, né? Que diabo desse tradutor que tem conhecimento técnico, era um negócio para driblar também. Mas, e aí a gente conseguiu, né, alcançar o resultado, foi maravilhoso. Já que tu tocou no assunto, né, mesmo você conhecendo tecnicamente a modalidade, sendo tradutor, mas a gente nunca se utilizou disso para ferir alguma regra, né? Então a gente sempre tinha esse cuidado, tanto contigo quanto com os demais que trabalharam depois comigo, assim. A gente sempre teve esse cuidado, né? Além de ter esse cuidado, a vigilância era muito grande, né? Então, assim, você não podia colocar em risco, né? Tentar passar alguma coisa. E então isso a gente conseguiu cumprir e foi muito bom, né? Porque não tinha como ninguém chegar e tentar provar o contrário. Agora, teve um ponto que eu não sei se você falou ou você vai falar, que é um bastidor que talvez as pessoas não saibam, mas é um momento de estresse muito grande, que é naquele dia onde, depois de uma reunião de 1 ou 2 dias, eu não lembro o tempo exato, mas a gente recebia a prova, né? Era um calhamaço assim de prova, em inglês, e o pessoal chegava e falava assim, bom, tá aqui, pessoal, vocês podem, né, traduzir. E tem até amanhã, 4 horas da tarde, para entregar a prova traduzida sem erro, sem nada. Isso era uma loucura, porque a responsabilidade, e a gente teve relatos, né, de tradutores e intérpretes que traduziram errado, e não porque não sabia a língua, porque a pressão era muito grande. E aí os meninos iam e faziam o que estava escrito, só que faziam errado. Então, fazendo diferente. Graças a Deus, durante as minhas 3, né, participações, e eu acredito que a gente não teve, no Brasil não teve esse problema, a gente conseguiu passar 100%, passar livre. E nunca tivemos problemas com isso, tá, Marcelo? Nunca tivemos. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu cumprir bem a missão ali da tradução, né? E eu lembro que a prova do Japão foi a prova mais extensa em número de folhas. Eram 96 páginas. 96 páginas. E o medo, né? Falei, cara, se eu errar, porque uma vírgula, uma preposição, né? O competidor lê aquilo e pode tomar uma decisão errada. Então, cada dia que passava, bom, módulo 1, nós traduzimos certo. Sim, verdade. Show de bola. Marcelo, olha só, a gente tem 1 hora exato aqui para conversar, é o limite do Instagram, né? E se a gente não encerrar a live dentro da 1 hora, depois ele não deixa salvar ela, tá? Então, a gente vai ter mais uns 5, 6 minutinhos aqui. Então é o seguinte, tem muita gente que está acompanhando a gente, ou vai ver o vídeo depois, né? Que está se preparando aí para a seletiva nacional esse ano, né? E que recado tu teria para dar para o pessoal aí, tanto de mecatrônica quanto para as outras modalidades aí que estão se preparando aí para a seletiva? Olha,
eu acho que o ponto principal é foco, né? Eu acho que o foco no que você está buscando, né? Então, se você está buscando só uma participação, porque as pessoas têm objetivos e desejos diferentes, né? Mas é ter o foco no que você está buscando e lutar por isso desde o primeiro momento, desde a primeira participação lá na escola, né? Até, se for agraciado, né? E pela competência também, chegar no momento decisivo e o mais alto e importante, de buscar o resultado. Esse é o primeiro ponto, o foco. O segundo ponto é você acreditar em você, né? Eu lembro a primeira vez que a gente chegou lá na Suíça, estamos aqui, né, meu? Índio, nós somos índios perto desses caras, né? Eu percebi que não. A gente é tão bom quanto, se não for melhor. Até mesmo pelas adversidades, pelas dificuldades que nós temos aqui, desde recurso financeiro, passando por outros tantos problemas que o brasileiro tem. Então, assim, acreditar que vocês podem realmente chegar e competir de igual para igual com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, com o Japão, enfim, seja quem for, né? O Brasil é sempre um candidato. E isso foi escrito com as duras penas, né? Então hoje é uma realidade que a gente tem condição de fazer isso. Inclusive hoje é até mais difícil, porque hoje a gente tem que manter a posição, né? Mas vocês podem ter certeza, vocês que estão iniciando agora, que o Brasil está cercado, né, de excelentes profissionais que vão, profissionais e equipamentos também, que vão permitir com que vocês possam fazer isso. Tá? Então acredite em vocês um pouco, né? Que tudo vai dar certo no final. Show de bola. Essa reflexão, né, final aqui, te agradeço muito, Marcelo, pelas palavras aí, por todos esses anos que tu teve junto com a gente, né, em vários momentos, tanto em nacional quanto nos mundiais, né, e foram histórias incríveis realmente aí. E a gente, ou seja, tu, eu e você vivemos a mudança do patamar, né? Ou seja, de sair de um quarto, quinto lugar para ir para as medalhas, digamos assim, né? E nos anos seguintes a gente conseguiu manter isso, né? Então, ano passado foi a 7ª medalha seguida do Brasil no World Skills, né? Então, foi muito bom. Foram anos de aprendizagem, né? Então, ali, quem foi para a Coreia lá, né, em 2001, depois 2003, 2005, foi aprendizado e a gente foi ajustando as coisas para as equipes que vieram na sequência, né? E claro, né, de lá para cá também a modalidade foi se ajustando, agora o Fábio de Deus entrou aí, né? Ele é o supervisor lá do DN. Dá um oi pro Fábio aí. Isso. Então, quer dizer, a modalidade foi evoluindo, né, Marcelo? A mecatrônica ela sempre, né, teve sempre à frente, assim foi evoluindo. Por exemplo, para o ano que vem já vai ter mudanças, né? Já vão ter mudanças. Eu não posso dizer qual que é, porque eu ainda não recebi o sinal verde aí justamente do Fábio para poder passar para os estados aí para a gente já começar a preparação, né? Mas vão ter mudanças, né? Então sempre ao longo dos anos tiveram essas mudanças e a gente conseguiu ir se ajustando, né? Que mais? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Eu vou contar uma história aqui agora, né? De alguém que talvez tu conheça, né? Ou já ouviu falar? Já ouviu falar do Cláudio Cano? Cláudio Cano, tenista? O mesa-tenista. Mesa-tenista, isso. Ele morava ali em Santo André ou São Bernardo, a tua cidade aí. Região da ABC, isso. Então o Cláudio Cano ele foi mesa-tenista, né? Ele participou de 2 Olimpíadas, participou de 3 Pan-Americanos, ganhou 12 medalhas em Pan-Americanos. E ele hoje é o quarto atleta mais bem medalhado, né, em Jogos Pan-Americanos do Brasil. E ele, em 1987, ia participar do Mundial na Suécia, e aí, 40 dias antes do Mundial,
ele machucou a perna e teve que engessar a perna, né? E aí o treinador dele, o Maurício Kobayashi, né, ele diz, não, tu não pode treinar, mas tu vai treinar saque. E ele passou 30 dias treinando saque 6 horas por dia, né? E aí chegou no Mundial da Suécia e pá, e ele sacava e os caras erravam, ele sacava e os caras erravam, né? E ele desenvolveu tão bem o saque que passou a ser uma arma dele na carreira dele, que se encerrou tragicamente em 96, né? Ele sofreu um acidente de carro e acabou de moto, né? Ele estava de moto. No dia que ele ia embarcar para o Canadá, ia ser a preparação final para as Olimpíadas de Atlanta, e ele acabou falecendo. Mas vamos lá, por que eu quero contar essa história, né, Marcelo? Porque para quem está em casa agora, que o Senai está fechado, não está podendo ir treinar na escola, né? Parece o Cláudio Cano lá engessado, entendeu? E aí daqui a pouco, qual é o saque que a gente pode dar em casa agora, né? Então, treinamento a gente pode levar, que equipamento eu posso levar para casa, que habilidade eu posso treinar em casa e de forma intensa e que vai me ajudar na competição logo em seguida, né? Então, sim, uma última reflexão, né? Isso. Sempre tentando buscar um outro lado, né? Uma outra visão da situação atual. Porque o que a gente ouve muito hoje, para encerrar, né? É muita reclamação, não dá para fazer nada, mas sempre dá para fazer. Eu acho que dá sim, sim. Eu quero só agradecer a oportunidade, né? Cara, voltei no tempo. E quem sabe, né? Agora como empresário, pequeno ainda, mas como empresário, quem sabe eu não posso, né? Participar, né? De alguma forma, né? Nessa preparação dos meninos. Tá o que eu tiver o meu alcance aqui, pode contar comigo. Tá bom? Tá bom. Beleza, Marcelo. Obrigado, um forte abraço, tá? Fique bem aí, se cuide, né? E nos falamos aí, tá? Beleza, pessoal. Obrigado. Valeu. Aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.